um pouquinho sobre esse tema do Evangelho, né? Tão importante nas nossas vidas. O ambiente está a energia é muito boa, né? Então, a gente sente que realmente vai ser uma noite muito legal. Eu agradeço a casa por ter me convidado, quanto importante para a gente também, um momento também de reflexão, de estudo sobre o Evangelho, né? Então, a gente tem que estar sempre, como disse nosso amigo, a gente tem que estar sempre também revisitando, estudando, lendo, né? Porque senão as coisas se perdem, né? Tudo na vida a gente tem que estar sempre revisitando. Então vamos lá. A felicidade não é desse mundo. Eu confesso que quando me convidaram para fazer essa palestra, eu falei até para o meu esposo. Primeira coisa eu pensei, como que eu vou falar de uma coisa que eu acredito, eu sou tão feliz, né? Então, como é que eu vou abordar esse tema que eu sou muito feliz? Sinceramente, aqui na Terra. Eu não estou esperando a felicidade no outro mundo. Eu sei que ela existe também, mas eu sou feliz nesta vida. E eu acredito que todos nós possamos ser felizes nesta vida. Mas esse capítulo, obviamente, né, a gente tem que entender. Então, essa frase vem do livro do profeta Salomão, né? O livro de Eclesiastes, do Antigo Testamento. Então, ele dizia, né? Muito sábio, inclusive, ele dizia que as nossas felicidades, que não é felicidade, são alegrias, né? A gente não consegue alcançar todas nesta vida. Por quê? Se a gente ficar, né, acabou de ser lido, né? Se a gente ficar preso a bens materiais, que dá felicidade, dá, né? Ah, eu comprei um carro que eu tanto queria. Ficou feliz? Ficou. Mas é efêmero. Vai passar. O carro vai ficar velho, vai dar problema, vai dar uma ralada. É temporário, né? Aí, outra coisa, eu queria tanto comprar uma casa do meu gosto, ou um apartamento, comprei. Fica feliz? Fica feliz, só que é temporário, né? Dali a pouco não é tudo aquilo mais. Então a gente percebe que esse tipo de felicidade baseado nas conquistas materiais, de beleza, né? De poder, coisas de orgulho, elas são efêmeras, ela vai passar. Porque a gente já foi lindos, né? Nós já fomos. E a gente vai envelhecendo. E a gente tem que acostumar com isso. E vai ser infeliz por causa disso? Agora, se eu depositei toda a minha felicidade na minha juventude, eu vou ter dificuldades. Eu vou sofrer, né? Então, se a gente perguntar o que nos dá felicidade, eu poderia perguntar aqui para vocês e cada um ia falar alguma coisa. Se a gente sair na rua fazendo uma pesquisa com a população, o que você gosta, ou o gênio da lâmpada aparecesse e falar, o que você quer para ser feliz? Cada um ia responder uma coisa. E eu diria mais, quem não tem comida, um prato de comida o faz feliz. Né? Quem está passando fome precisa de comida. Quem está passando frio precisa de agasalho. Né? Quem está doente precisa de médico, precisa de remédio. Às vezes, quando a gente está com dor, uma Novalgina nos faz feliz naquele momento. Né? Então, a felicidade ela está em vários momentos. Mas tem coisas que são mais eternas. A felicidade de ter um filho, por exemplo. Né? Tem um filho, que é coisa mais feliz do que uma mãe. Os pais também, né? Deve ser. Mas eu só sou mãe, né? Então, não me lembro de outra encarnação eu sendo homem, então não posso dizer. Talvez tenha sido. Mas, que mais felicidade que uma mãe ter um filho, né? De que você ajudar uma pessoa que está com dificuldades, às vezes com dinheiro sim,
às vezes num abraço, às vezes numa palavra amiga, às vezes num ombro amigo. Então tem diversas maneiras, né, de você ser feliz. E uma das mais importantes é você ter um conhecimento, né, o conhecimento de como funciona a vida. Mas é o conhecimento das coisas de Deus, né? O conhecimento da lei de causa e efeito, por exemplo, que Newton, né? Uma lei de Newton. Mas o Espiritismo usa muito isso, o kardecismo, porque com a mesma intensidade que eu lanço uma bola numa parede, com a mesma intensidade ela volta para mim. Então não adianta eu plantar espinheiras e querer colher rosas. Eu não vou conseguir, não é? Não adianta eu não ser generoso e quando eu precisar de alguém ela me virar as costas também, né? É porque vai acontecer. Não tem outro jeito, não tem outra forma. A lei de causa e efeito vai reger. Então, quando a gente tem um conhecimento, e para isso a gente frequenta uma casa de oração, um centro espírita, uma religião, né? Uma religião, um catolicismo, qualquer religião que prega o amor, que prega a palavra de Deus, que prega os ensinamentos, né, que a gente deve pautar a nossa vida para sermos felizes, né? Ela vai falar disso. Todas vão falar a mesma coisa, né? Que a gente precisa plantar o bem para colher o bem. E aí, né, quando no livro de Eclesiastes, aí combina também com o Evangelho, né, capítulo 5, inclusive, que Jesus vem e fala, né? Bem depois, 2000 anos depois, praticamente, vem e fala que felizes, né? Bem-aventurados, felizes aqueles que sofrem, porque eles irão para o reino de céu. Ou seja, está reforçando ainda que a gente, né, aquele que sofre também, de certa forma, está pagando alguma coisa, ou está né, se limpando de algo para depois ficar bem lá no outro mundo. Porque a gente sabe, quem acredita, e o Espiritismo acredita, que não existe só este plano, né? A gente morre e a gente acredita que a gente continua do outro lado, de outra forma, né? E a gente ainda acredita, né, que reencarna novamente. Tem outras religiões que acreditam, sim, na continuidade do espírito, mas não na reencarnação. Por exemplo, o catolicismo acha que a gente vai ou para o céu ou para o inferno, né? Como se fosse um paraíso. Então, se a gente olhar dessa forma, os sofrimentos aqui da Terra, né, acabariam quando você fosse para o céu, porque ali não tem dor, não tem nada, né? Agora, o Espiritismo fala um pouco diferente, fala do mundo de expiações e provas que nós estamos, né? Não é que o planeta é de provas e expiações, é a condição do ser humano que vive aqui, e é isso que é bom entender também. A gente começa a pôr a culpa no planeta, né? O planeta não é culpado, é nós que estamos nessa condição de seres pertencentes a um mundo mais inferior, né? Não no mundo feliz, por exemplo, que é a categoria dos anjos, dos arcanjos, né? Então, lá realmente não tem corpo, não tem fome, não tem doença, não tem nada. Mas até chegar lá, meus amigos, ora, nem sei quantas reencarnações, 1000, talvez 2000, não tenho nem ideia. Por isso que eu prefiro vou ser feliz enquanto dá, né? Mas certamente que eu já acredito, né? Eu sou positivista, eu acredito que a Terra já está no mundo de regeneração, pelo menos no início, onde o mal ainda existe, mas não é predominante. E a gente vê isso nas crianças, né? Nós já somos mais passadinhos, a gente está lá, né, em 1900 antigamente. Mas as crianças de hoje, que a gente fala, né, crianças índigo, criança cristal, são crianças que têm uma perspectiva de mundo tão diferenciada,
né, com todas as coisas do planeta, não é com o ser humano só, com o animal. Você vê, dificilmente hoje uma criança usaria um estilingue para matar um passarinho. Eu duvido, eu dou. Eu desconheço. Pode ter algum aí, mas é muito raro. Eles têm uma consciência que na minha época eu não tinha. Agora, eu nunca fiz isso porque eu nunca gostei. Eu protegia até as formigas. Eu protegia as formigas. Eu pegava galinho de videira ou de chuchu, fazia sombrinha para elas ir andando, para não queimar os pezinhos ali do cimento, e dava farelinho de pão, ia pondo assim para elas carregar. Mas era comum, né? Era comum, né? Matar gatinho, filhote de gatinho, era comum as crianças fazerem isso. Não tinha muita, né? E hoje, as crianças de hoje, nem pensar, eles dão lição em nós. É impressionante como eles ensinam a gente a ser boa gente, né? É só prestar atenção. E eu digo isso porque eu trabalho com crianças, eu atendo 117 crianças na minha escola. Então, eu sei muito bem como é, né? Então, assim, a questão do planeta, a questão de cuidar, né, das águas, enfim, de tudo, da natureza. Então, nós podemos dizer que, para sermos felizes, a gente precisa, primeiro encontrar um lugar onde vai passar nos ensinamentos. Acredito nisso. Pode ser, como eu disse, num centro espírita, num grupo de oração, pode ser numa igreja católica, aonde você se sentir mais acolhido e sentir que a sua energia é afim. Porque você precisa conhecer as coisas de Deus. Não tem como. E do Evangelho de Jesus também. Do Novo e do Velho Testamento. A gente precisa conhecer. A partir do momento que a gente conhece, a gente precisa treinar nossas habilidades. Porque não adianta também conhecer e não fazer nada. E as atitudes. É que eu digo sempre, agora eu tenho lá onde eu trabalho, eu sempre falo para as meninas, a gente precisa de chá. A gente precisa de chá. O C é do conhecimento. C, conhecimento. O H, de habilidades. Então, vou treinar habilidades. Quais as habilidades para nós aqui? Para nós que queremos ser felizes? Paciência, resignação, resiliência, generosidade, amor ao próximo, autoconhecimento, porque eu só consigo ser feliz quando eu me conheço, sei onde eu falhei, e não vou me punir por isso, vou me melhorar. Não vou me crucificar, vou falar, nossa, que mico, hein? Que mico hoje que eu fiz. Não precisa nem falar para os outros, é você com você mesmo. Então, quem tem a condição de fazer um autoconhecimento, ela vai ter, a tendência dela é ser mais feliz. Porque ela vai trabalhar para isso. E o A de atitudes, né? Tem um chá, conhecimento, habilidades, atitudes. Porque de nada vale, como diria o apóstolo Paulo, fé sem obras é fé morta. Então, eu só acredito, né, na nossa religiosidade, vamos dizer assim, quando eu tenho atitudes, mesmo na minha insignificância, nas minhas dificuldades, mas diante daquilo, né, daquilo que eu posso e sou, eu ainda consigo forças para fazer alguma coisa, para atuar em alguma coisa, para agir de uma forma positiva. Aí sim, é o caminho para a felicidade, né? Tem assim, tem um pequeno país, eu estou lendo um livro que eu ganhei aí no encontro que teve com as ONGs. Nesse livro, fala muito, né, do terceiro setor. E ela está falando de um pequeno país. Eu descobri que ela não está tão legal assim, mas na época que foi escrito o livro estava. Em 1972, o rei, né, de um pequeno país chamado Butão, 700 mil habitantes, ele fica
entre a Índia e a China, perto do Himalaia. E o rei, de 35 anos, tá? Ele inventou, né, criou, enfim, um índice de felicidade. Porque todo mundo faz o índice, o PIB, índice né, do poder econômico. Ele falou, não, de felicidade. Eu quero ver, se não der certo, falou, é porque né, tá tudo errado. Mas eu quero ver se minha população é realmente feliz. E sabe os pilares que ele conseguiu, no que está baseado essa questão né, desse índice de felicidade das pessoas, né, das pessoas lá do país? Primeiro, educação, que lá é gratuita, saúde, que lá é gratuita e para todos, questão do desenvolvimento sustentável, que hoje se fala muito, está nas ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento, né, que a ONU aí andou, são 17, hoje em dia já tem mais, que foi dos congressos da ONU que estipularam, e a gente trabalha bastante isso. O desenvolvimento sustentável, como que o rei fazia? Ele dá 5 mil hectares para cada morador, para construir sua casa. Ele ajuda, certo? Mas depois a pessoa tem que cuidar daquele pedaço, tem que ser responsável para o seu sustento, enfim, e pela higiene. Então, eles fazem de um jeito onde todo mundo tem as coisas básicas, né? Outra coisa que ele cuida muito, do meio ambiente. A própria comunidade se reúne para organizar e limpar, para manter os espaços verdes, né? Plantar, ajudar, deixar bonito. A cultura também é outro fator importante. A cultura. Então, manter a cultura do país vivo, né? Então, os encontros que eles têm, as feiras, para realmente a cultura ser, né, não esquecida, como a gente, hoje em dia, você tem que lembrar que tem o dia, né, da comunidade indígena, né, que não é mais o dia do índio, mas dos povos indígenas, para não se perder a cultura. Você vê, então, eu pergunto, né, por que a gente, de certa forma, também não trabalha essas questões no nosso dia a dia? Porque eu sou responsável pelo planeta que eu vivo, pela cidade que eu vivo, pelo bairro que eu vivo, pela praia que eu frequento. E por que você não quer simplesmente ajudar a cuidar daquilo, tem que deixar só para o governo cuidar? Né? Então, isso faz toda a diferença. Quando nós nos sentimos pertencentes àquele lugar. Então, a gente precisa pensar nisso. Sou pertencente àquele lugar. Se está dando certo ou errado, não é culpa só do outro. A culpa é minha também, que talvez não esteja fazendo a minha parte. E eu também não posso delegar para o outro a minha felicidade, o meu bem-estar. Eu preciso de um bem-estar, eu preciso ser feliz, mas eu não sou feliz porque o outro me faz feliz. Eu tenho que ser feliz porque eu me faço feliz. O outro é problema do outro. Se você deposita no outro toda a sua vida, você vai se dar mal, pode ter certeza. Não tem como. A gente só pode, nós nascemos sozinhos, morreremos sozinhos e vivemos em sociedade, porque o ser humano precisa, ele é um ser social, ele precisa viver em sociedade, mas precisamos entender que eu não sou infeliz porque o outro me olhou assim, ou me olhou assado, porque o outro falou assim, ou porque o outro falou assado. Isso já é um problema do outro. Né? Às vezes no meu trabalho eu falo isso para a pessoa, por que? Eu falei assim, bom, o que você acha de mim não me importa. Você faz o julgamento que você quiser, é um direito seu, jamais ninguém nem tem condição de impedir. E eu também faço os meus e está tudo certo. A gente precisa de respeito. Só. Né? E cumprir papéis. Então, a gente precisa
por isso na nossa vida. Se nós queremos ser felizes, precisamos treinar o nosso autoconhecimento, a bondade, sabe, a solidariedade, a beneficência, a caridade. Já foi provado, né? Se vocês verem alguns artigos de neurocientistas, eles vão falar que tem 4 hormônios, no corpo é hormônio e no cérebro é chamado de neurotransmissor, que é a ocitocina, dopamina, endorfina e serotonina. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que todos são hormônios ou neurotransmissores da felicidade. E sabe o que mais legal? Quando você faz um ato de bondade, você ativa esses hormônios. Quando você doa alguma coisa para alguém, você ativa esses hormônios. Tem outras formas de conseguir também. Aí depende. Tem outras formas de ser feliz. É do amor, é do abraço, do beijo, do sexo até. Mas quando você faz um ato de generosidade, seja ele qual for, se a pessoa, e você pode precisar de um dinheiro, você pode sim ajudá-lo com dinheiro. Se não for o caso, como eu disse, se for apenas uma questão de um conforto, né? A gente pode, sim, a gente vai receber isso, porque está em nós. Nós somos feito à imagem e semelhança de Deus. Não vamos esquecer disso. E todas as coisas que a gente precisa para ser feliz, para ser bem-sucedido, para se dar, né, está em nós. A gente sabe, a nossa consciência vai determinar o que é certo e o que é errado. Agora, não precisa nem ninguém falar. É que a gente precisa lembrar. Mas a nossa consciência, o nosso coração vai dizer sim aonde que a gente precisa atacar, né? Fazer, ir lá e agir. Né? Por isso que acho que eu sou feliz. Porque eu aprendi a lidar comigo, apesar das pessoas, aprendi a lidar comigo, aprendi a me conhecer, aprendi a me respeitar e aprendi a fazer o bem para aqueles que precisam de mim. Dentro da minha possibilidade, logicamente, porque eu tenho muito que caminhar. Eu sou desse tamanico. Mas naquilo que eu posso, né, naquilo que eu consigo, a gente vai fazer. Tá? Quando a gente chega, né, a gente fala assim, né? Ah, mas é difícil porque, principalmente numa casa, eu já passei por isso. E qualquer religião, a pessoa procura porque ela está com uma dor, com uma infelicidade, está com uma doença, ou está com um problema de família. Tudo bem. Aí vai ser acolhido. E eu falo isso porque eu trabalhei em acolhimento, né? Naquela época chamava orientação. Então a pessoa que chegava, passava por mim, eu sou psicóloga também, então passava por mim, a gente orientava, ouvia. Então a maioria das pessoas vinham pela dor, é verdade. E está tudo certo, não está nada errado, né? Não tem nada errado. Então ela vai ouvir uma palavra, ela vai assimilar algumas coisas, não tem tudo, porque a gente não assimila tudo mesmo, né? Muita coisa se perde. Mas aí ela é convidada para fazer uma escola, né? Um curso básico, vai procurar fazer, vai procurar se informar, e aí ela vai melhorando, ela vai melhorando, ela vai melhorando. Porque não é o outro que faz, é ela mesma que faz por ela. Ela que vai fazer por ela, né? Então, a doutrina espírita, ela não gosta muito de criar bengalas, né? Eu acho que a doutrina espírita gosta de ver a pessoa como uma lagarta se transformando numa borboleta, né? Digamos assim, acho que a doutrina espírita gosta disso. Ela gosta de ver esse crescimento pessoal, esse desenvolvimento pessoal, e a pessoa depois, você vê ela dali 1 ano ou 2 e ela está maravilhosa. E isso é felicidade para quem está envolvido. Imagino que os servidores aqui da casa, né, que ficam muito felizes quando vê que a pessoa chega de um jeito e depois está de outro daqui a um certo tempo. Como não ficar, né? E isso é uma realidade. A realidade nossa é isso. Então a gente precisa treinar isso em nós, né? Apesar
Eu falei que sou muito feliz, né? Mas não quer dizer que tudo é do jeito que eu quero. Não vai dizer que eu nunca fui contrariado, que tudo acontece do jeito que eu quero, porque aí é mimimi. Criança mimizenta que é assim, eu quero do meu jeito, se não é eu vou chorar, eu não vou aceitar, eu vou birrar, né? Aí às vezes nós adultos queremos ser criança mimizenta. Então não é porque para ser feliz não é que vai acontecer tudo do jeito que eu quero. Não vai. Isso, mas isso não quer dizer que você é infeliz. Você tem momentos de preocupação, momentos até de tristeza, né? Momentos mas não quer dizer que você é infeliz. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar aqui, a fé, que eu nem consigo explicar a fé. Não sei se alguém consegue. Mas a fé é uma coisa tão grande, tão potente dentro de nós, que você sabe que apesar de tudo, vai dar certo. Vai dar certo, porque vai. Não é assim? Vai dar certo e vai. E essa força que a gente tem que ter. Esta força que a gente tem. Porque Chico falava, vai dar certo. Vai ficar tudo bem. Sempre vai ficar. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas vai. E Deus sabe qual que é o melhor jeito para nós, né? O universo sabe o que é melhor para nós também. Então reclamar de quê? Né? Vamos ser felizes. Minha mãe sempre falava, meu pai também, que quando a gente reclamava de alguma coisa, porque adolescente sempre reclama, né? Depois que a gente vai ficando velho, a gente não reclama muita coisa, não. Mas assim, porque viver já é um presente. Não é não? Viver já é um presente. Reclamar de quê? Agora, quando a gente é adolescente, jovem, a gente só reclama. Ele fala, pensa nos que não tem o que comer. Pensa nos que não tem nem casa para morar, né? Aí a gente tirava o sarro, né? Mas não dá para pensar para os que estão melhores, né? Então, assim, mas é verdade, né? Para que reclamar se está tudo certo? Está tudo certo, né? Então, basta a gente também começar a olhar para o entorno, para as outras coisas, para o planeta, para os animais, né? Para as crianças que não têm família, enfim. E a gente vai ser muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, apesar dos pesares. E aí tem uma palavrinha que chama assim, resiliência, né? A gente tem que ser resiliente, não tem como. Se a gente não for resiliente, a gente não sobrevive nesse mundo nosso, não. Tá? A gente tem que ser resiliente. Ah, aconteceu, não gostei, tá bom, mas vai mudar. Pronto. Vai mudar, daqui a pouco muda. E assim vai, né? E é isso. Então, eu sempre penso que eu desejo que todos vocês, de coração, também possam ser bastante felizes, né? Que possam levar essa felicidade a outras pessoas. A todo momento a gente pode fazer outras pessoas felizes, né? E não esqueça do chá. Vocês não vão esquecer nunca, porque lá na creche eu falo, as meninas falam, quando acontece alguma coisa, olha o chá, conhecimento, conhecimento. Busquem conhecimento, seja na Bíblia, seja no Evangelho, seja em livros de história, busquem conhecimento. Habilidades. Busque, todo mundo tem algumas, mas a gente pode desenvolver outras. Todas as habilidades podem ser desenvolvidas por nós. Basta querer. E tem que ter esforço. E as atitudes. A gente tem que tomar atitudes na vida. Não dá simplesmente para ficar aprendendo ou ficar ouvindo o tempo todo. Tem uma hora que a gente tem que ouvir, a gente está ali precisando de ouvir e de colo. Tem uma hora que a gente já está para dar colo para os outros e para falar, né? É isso, faz parte da vida. É assim, né, que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Tá certo, meus amigos? Então eu agradeço, né, de coração mesmo, essa oportunidade e que vocês possam sair daqui bem abençoados, que essa casa maravilhosa, cheia de bênçãos, de cura, inclusive. E é isso aí, né? Vamos para frente, né? Que atrás vem gente. É isso aí, vamos para frente, porque precisamos seguir. Não dá para entregar a peteca, não deixa a peteca cair, não. Vamos realmente
cumprir nossa missão, né? Bem cumprida, tá bom? Descobrindo também sua missão é muito importante. E aí você vai ser feliz. E uma das felicidades é fazer aquilo que você gosta. Descobrir também o que você gosta de fazer e faz. Porque aí você vai ser feliz, né? Tá bom, gente? Obrigado, viu?